Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de engenharia de tempos e métodos, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, atividade 1, atividade 2, 3, tá? Nosso contato tá na descrição, é só nos chamar lá que nós vamos te atender, tá bom? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, beleza? E como sempre pessoal, vamos acompanhar aqui a contextualização do mapa, ler todo o enunciado, entender todos os pontos aí que ele vem trazendo para nós nesse mapa, tá? A gente vai entender os conceitos da disciplina primeiro, entender a importância, a aplicabilidade, para a gente de fato aí entender a importância dessa disciplina, tá? Então vamos lá, vou fazer a leitura aqui com vocês, tá? Ó, contextualização. A empresa Auto X Montadora de Veículos Ltda, sediado no interior do Paraná, atua há mais de 20 anos no setor automotivo nacional, com foco na montagem de SUVs para o mercado interno e para exportação. A planta opera com 3 turnos diários e adota o sistema de produção em linha contínua. Em 2024, a empresa iniciou um projeto de reestruturação fabril com foco no aumento da produtividade, eliminação de desperdícios e melhorias na qualidade dos processos. Como parte desse projeto, a engenharia industrial decidiu aplicar os conceitos da engenharia de tempos e métodos (ETM) para mapear e padronizar as atividades da linha de montagem final do SUV modelo Alfa. O objetivo principal é mensurar o tempo necessário para cada operação, identificar gargalos e projetar a real capacidade de produção da linha. A equipe de engenharia selecionou 15 operações da linha de montagem e realizou cronometragens por operação, utilizando operadores experientes em ritmo normal de trabalho, conforme a tabela 1. Então, pessoal, nós temos aqui a primeira operação, tá? Instalação do chicote elétrico principal. E aí nós teremos os tempos, foram coletados 15 tempos, tá? Para executar essa tarefa. Então, nós teremos aqui uma boa média, né? Para calcularmos aí todos esses tempos. Depois nós temos fixação do painel de instrumentos, instalação do sistema de ar-condicionado, montagem dos bancos dianteiros, instalação do motor no chassi, instalação da transmissão, instalação do sistema de exaustão, montagem das portas dianteiras, montagem das portas traseiras, instalação do para-brisa, fixação das rodas e pneus, montagem da tampa traseira, teste elétrico e verificação de sistemas, inspeção final de qualidade, tá? Então nós teremos todos esses tempos aqui, pessoal, para cada uma dessas operações, tá? A gente vai calcular as médias e realizar os cálculos aqui que ele pede para nós. Aqui ele fala aqui, ó, para a realização deste estudo, devem ser considerados os seguintes critérios e parâmetros operacionais. A jornada de trabalho é de 8 horas diárias. No entanto, o tempo efetivamente disponível para a produção correspondente a 7,5 horas, sendo que os 30 minutos restantes são destinados à tolerância, sendo 20 minutos necessários para necessidades pessoais e 10 minutos para fadiga. Além disso, deve-se considerar que o ritmo médio dos operadores é 104%, o que indica um desempenho acima do ritmo padrão. Para garantir a precisão estatística das medições, o estudo deve ser realizado com um erro relativo de 5% e um nível de confiança de 95%. Com base nos dados apresentados e nos conhecimentos adquiridos na disciplina, você deverá a. Determinar o número de cronometragens necessárias. B. Calcular o tempo normal de cada operação. C. Calcular o tempo padrão. D. Estimar a capacidade produtiva diária e semanal. E.
elaborar um relato técnico apresentando as conclusões obtidas com a análise dos dados de tempos e métodos aplicados à linha de montagem da AutoX. Show! Seguinte então, pessoal. O que nós estudamos aqui na engenharia de tempos e métodos, tá? Qual que é o principal objetivo dessa disciplina? A engenharia de tempos e métodos ela é uma ferramenta essencial dentro da engenharia de produção, porque permite melhorar processos, reduzir desperdícios e, consequentemente, aumentar a produtividade. Então, no caso da AutoX, que é uma empresa que está sendo reestruturada, conforme ele conta ali na contextualização, né? Então, aplicar a engenharia de tempos e métodos significa mapear, né? Vamos dizer assim, mapear exatamente quanto tempo leva cada operação na linha de montagem e como, com base nisso, como nós podemos melhorar isso, tá? Então, é extremamente importante. O que é a cronometragem, né, pessoal? Cronometrar, simples, né? Todos entendem, mas na produção significa medir o tempo que um operador leva para realizar uma tarefa específica, beleza? Então, do início ao fim. Como que é feito? A gente vai utilizar um cronômetro e para ter uma melhor precisão, nós vamos calcular um tempo médio real da atividade. A gente coleta várias vezes, tá? E dependendo de algumas características, nós teremos ali um número X de vezes que nós teremos que coletar para de fato ter um dado relevante, tá? Então, assim, por que é importante? Sem saber quanto tempo realmente leva uma operação, a gente não consegue planejar a produção com precisão. Então, chega lá uma demanda para o PCP, não é possível planejar a produção com precisão e nem identificar os gargalos, né, que são aqueles processos mais demorados. Então, pessoal, tendo isso, a gente consegue programar a produção de uma forma muito mais precisa. Nunca é exata, né? Nunca vai ser exata. Muito difícil alcançar a exatidão diante de tantas variáveis. Mas, por exemplo, numa indústria têxtil, chega uma demanda lá de pedidos de um número de camisetas que o PCP vai emitir para produção. Com base nos tempos de produção, nós conseguimos determinar em quanto tempo nós vamos produzir aquela quantidade X determinado pelo setor PCP, que é o setor de planejamento e controle da produção, tá? E com relação, em mais específico, com relação ao número de cronometragens, né, que ele pede ali na B para nós. É na B? Na verdade é na A, né? Mas assim, a gente vai calcular quantas vezes a gente deve cronometrar uma operação para ter um resultado confiável, tá? Então ele trouxe ali para nós que o erro relativo desejado é de no máximo 5%, com nível de confiança de 95%. A gente vai aplicar uma fórmula aí, depois eu vou calcular com vocês o tempo, o desvio padrão das medições, o tempo médio, tá? E é isso, basicamente é isso. Se a gente cronometrar muito pouco, pessoal, não de acordo ali com a norma, né? O dado ele pode não representar muito a realidade, tá? Porque pode ser que tenha um dia que o operador esteja mal de saúde e tudo mais, no outro ele esteja muito bem, e a gente faz uma média só com base nesses dois parâmetros, não vai dar certo, tá? A gente tem que fazer uma média realmente de vários dias. E o tempo normal que ele pede pra gente calcular, né, pessoal? O tempo normal é o tempo medido na cronometragem, ajustado pelo ritmo do operador, tá? Então a gente vai calcular aquele tempo normal, só que a gente vai fazer um ajuste, tá? A gente vai pegar aquele tempo observado, que a gente calculou, e multiplicar pelo índice de ritmo, tá? Então um exemplo prático aqui, tá? Se eu tenho lá, que foi cronometrado, que um operador demora 60 segundos, e o operador estava trabalhando 4% mais rápido que o ritmo padrão, né? Então é o seguinte, a gente faz uma correção. Como que a gente calcula? Tn é igual a 60 segundos, né, que eu tinha trazido, 60 segundos vezes esse nosso índice, eu vou colocar 104%, que é 1,04, tá, pessoal? Para quem não sabe, a gente divide isso aqui por 100, tá? E multiplica, ó, eu obteria um tempo normal de 62,4 segundos, tá?
Então por que é importante? O tempo normal ele vai corrigir as variações de ritmo entre operadores. E novamente a gente volta naquele ponto. A gente vai, isso vai permitir alinhar, né, calcular um tempo de fato que traga uma produção precisa, tá? Justa. E o que seria o tempo padrão, pessoal? O tempo padrão é o tempo real de produção, tá? É aqui que a gente vai acrescentar aquelas tolerâncias. Os tempos que o operador vai ao banheiro, ou ele para descansar um pouco, que é o que a gente chama ali de fadiga e tudo mais. Então o tempo normal é o tempo normal com a tolerância, o tempo padrão é o tempo normal que a gente calculou ali anteriormente, tá? Com a tolerância adicionada para necessidades humanas, como eu já disse, descanso, banheiro, fadiga e por aí vai. E qual fórmula que a gente utiliza para calcular o tempo padrão? O tempo padrão, pessoal, é igual ao tempo normal sobre 1 menos a tolerância total, tá? Vou chamar de TT, depois a gente vai ver, eu vou destrinchar isso aí para vocês, tá? Então, basicamente isso, tá? Então, esse é o tempo que realmente deve ser considerado no tempo de produção. A gente vai obter aqui, no final das contas, eu vou chutar, tá? Vai lá para 68 segundos, beleza? Vai lá para 68 segundos. Esse é o tempo aqui que vai lá para o PCP distribuir a produção, beleza? Show de bola. Então, é o tempo que realmente deve ser considerado para o PCP. E com relação à capacidade produtiva diária e semanal, tá? Então, com o tempo padrão calculado de cada operação, pessoal, a gente vai poder saber então quantos produtos deve ser montado por dia, tá? Considerando o tempo disponível que nós temos. Então, a gente vai pegar agora para calcular a produção diária. Deixa eu até apagar isso aqui. Eu acho que tinha um rascunho aqui, vai aparecer. Pera aí. Deixa eu até apagar isso aqui. Como que a gente vai calcular a capacidade de produção diária? CPD, vou chamar, tá? Nós vamos pegar o tempo disponível, tá? Tempo disponível, vou chamar de TD, sobre o nosso tempo padrão, vou chamar de TP, que é o que a gente vai calcular lá por último, aqui na C. Com isso, nós temos a capacidade produtiva diária, tá? Então, a gente vai pegar o tempo disponível diário. Aí depois, para a gente multiplicar, a gente tem que ver quantos dias eles trabalham por semana para encontrar, então, a produção semanal, tá? Aí fica bem simples. Então, com essa informação, a empresa ela vai saber o quanto que ela pode prometer ao cliente, tá? Um determinado intervalo de tempo, quantas peças precisam de matéria-prima e quantas pessoas precisam contratar também, tá? Então, resumindo, pessoal, a gente vai seguir um passo a passo aqui, tá? Mas só para definir, ó. Por exemplo, eu consigo produzir... Olha como isso aqui é importante, pessoal. Vamos supor que eu consigo produzir 100 peças por dia, tá? Com base nesses cálculos aqui. 100 unidades por dia, beleza? Por dia. 100 unidades por dia. Show? Só que, pessoal, vamos supor, uma camiseta, ela precisa, sei lá, ela vai precisar de 2 botões. Então, na verdade, nós vamos precisar de 200 unidades de botões por dia de botões, tá? Então, de botões, por exemplo. Tá? Só para vocês saberem. Aqui só para a gente ilustrar. Aí, por exemplo, eu preciso de quanto para colocar na gola ou na manga, né, de ribana, por exemplo. Se eles vendem por unidade, se eu preciso de... eu tenho 2 mangas, então também preciso de 200 unidades daquele pedaço de ribana para manga.
Por exemplo, tá, pessoal? Então a gente vai fazendo o que com isso aqui que eu quero demonstrar? A árvore do produto. Então, se eu estou falando de outras peças automotivas, outros itens, né? Com base nesse valor aqui, é para o produto completo. Aí depois a gente vai fazer a árvore do produto e com base nisso aqui vai afetar o setor de compras, né? Eles vão comprar essas quantidades aqui, ideais de cada material, se eles forem separados, né? Numa árvore de produtos. Então, pessoal, isso aqui é organização, tá? Otimização. Uma empresa ela precisa ser organizada, ela precisa prever as coisas o máximo possível, o máximo que der, para de fato alcançar a lucratividade. Sem esses dados aqui, pessoal, uma empresa de grande porte vai desandar. Vai aparecer muito problema de custo, lá não vai dar lucratividade e justamente a empresa pode até quebrar, tá? Justamente por esses fatores aqui, tem que ser bem destrinchado, bem analisado, bem estudado, tá? Então, pessoal, resumindo, a gente vai fazer a cronometragem, já foi feita ali, né? Que é para saber o tempo real de cada operação. Depois nós vamos calcular o número de cronometragens, que é para garantir dados confiáveis e evitar perda de tempo. Esses dois que eu citei já foram feitos e tudo mais, já está ali feito, né? Com base nesses dados, nós vamos calcular o tempo normal, que onde nós vamos ajustar as variações de ritmo e comparar os operadores, tá? Depois nós calculamos o tempo padrão, que é para planejar a produção com segurança e precisão. A gente acrescenta ali os fatores humanos, descanso, fadiga, banheiro, por aí vai. Depois, por fim, a gente calcula, com base nesse tempo padrão, a gente calcula a capacidade produtiva. Saber de fato quanto se pode produzir e identificar gargalos também, tá? E além disso, quando, né? Qual o tempo para se produzir. Então, basicamente isso, tá, pessoal? Qualquer indústria você vai identificar isso aqui na área de processo, na área de produção.